Olá, meus nobres e queridos irmãos. Uma boa tarde e um sábado lindo e abençoado a todos vocês. Como sempre, nos reunimos o sábado para gravarmos um estudo sobre mediunidade e assim a gente vai ampliando nosso conhecimento, a nossa releitura, a nossa reanálise. Já sei lá quantas vezes que eu já passei por esse capítulo, mas toda vez que eu leio parece que é a primeira vez. Literalmente parece que é a primeira vez. Porque surgem palavras novas, surgem vírgulas novas e surgem ideias novas, né? Então, hoje a gente vai fazer o estudo do item 259, da parte 2 do Livro dos Médiuns, capítulo 24, que é intitulado de A Identidade dos Espíritos. Né? Então, se quiser pegar o livro para nos acompanhar, fique à vontade. Ótimo. Então, Jordelei, para você, parece a primeira vez, para mim, literalmente é a primeira vez, especialmente a segunda parte. Um tempo atrás, né, bastante tempo atrás, cheguei a estudar a primeira parte, assim, mas não inteira. A segunda parte, com certeza, é a primeira vez. Aí é bom que eu faça igual o Bruno nos estudos, né? Vou contribuindo com as dúvidas e com alguma coisa que eu já li nos outros livros. Então, o número 259 é o subtítulo do trecho. Não, ainda é o primeiro trecho. Provas possíveis de identidade, né? Que faz parte do capítulo Identidade dos Espíritos, número 24. Então, item 259. Um meio que se emprega algumas vezes com sucesso para se assegurar da identidade quando o espírito que se comunica é suspeito, consiste em lhe fazer afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que ele é quem diz ser. Muitas vezes acontece de o que se apossou de um nome falso recua diante desse sacrilégio, e depois de ter começado a escrever, afirma em nome de, deter-se e traçar com cólera riscos insignificantes ou quebrar o lápis. Se é mais hipócrita, contorna a questão por meio de uma restrição mental a escrever, por exemplo, eu vos certifico que digo a verdade, ou melhor ainda, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo que vos falo, etc. Mas há os que não são tão escrupulosos e que juram tudo o que se quer. Um deles se comunicou com o médium dizendo ser Deus, e o médium, muito honrado, de um fervor muito alto, não hesitou em acreditar nele. Evocado por nós, não ousou sustentar sua impostura e disse: Não sou Deus, mas sou seu filho. Sois, pois, Jesus? Isso não é provável, pois Jesus está altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousais, então, afirmar em nome de Deus que sois o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, pois sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito de afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova incontestável que o nome com que se identificou é uma impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção e não uma prova certa. Interessante, né? Veja que lá já se tinha a ideia de nomes pomposos, né? Imagina a gente poder conversar com o Todo-Poderoso. O grande problema, na verdade, seria a gente fazer uma outra pergunta. Por que os espíritos querem fazer isso? Porque nós, que invocamos eles, somos curiosos. E nós somos vaidosos em quem fornece a mensagem. Nós temos muita vaidade em dizer eu sou detentor da informação primeira, eu sei antes de todo mundo tal coisa, tal isso, tal aquilo.
E aí, muitos desses espíritos, eles começam a se manifestar. E veja que o mais importante é que Kardec sempre nos traz a linha da pesquisa. Questione, questione. Porque aqueles que já fizeram um TCC ou estão se preparando para uma pós-graduação, eles vão entender todo o trabalho é em cima de uma pergunta. E de uma pergunta que gera outra, que gera outra, que gera outra, que gera outra, e que poderá chegar no final do trabalho a resposta ser: não, não era nada disso que eu pensava. Esse é o trabalho da pesquisa, da área da pesquisa. A gente não tem que provar com otimismo, a gente só tem que responder a pergunta. E dessa forma que Kardec sempre estabeleceu de uma forma muito segura a comunicação com os espíritos. Não é porque é invisível aceitar tudo. Não é porque está ali, é porque é detentor da verdade. Questione, 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 questione. Quanto mais questionarmos, mais poderemos observar a conduta daquele espírito. Se ela se mantém estável, se ela se mantém coerente, se ela se mantém coesa. Agora, se há muitas oscilações, é muito fácil de observar que não é quem diz ser. Né? Eu acho que essa pergunta sua é fundamental, né, Jorge? Porque, assim, o porquê dele precisar de se passar por alguém, especialmente para poder dar relevância para alguma resposta, e que se ele for realmente superior, ele vai só falar assim, olha, a minha opinião é essa, se vocês quiserem acreditar, sim, se vocês não quiserem acreditar, não, ele não vai precisar de ficar provando aquilo, né? Uhum. E realmente vem muito da curiosidade. Eu tenho visto muita polêmica do tipo assim, as pessoas fazerem perguntas, especialmente nessa questão do muito esotérico ou muito extrafísico, né? Por exemplo, qual planeta do sistema solar é o mais adiantado? Ouvi dizer que tem vários Cristos e que o Cristo, Jesus Cristo, é o Cristo mais atrasado do sistema solar. Eu já vi a pessoa perguntar isso, né? Bom, Ou será, assim, a Lua é mesmo uma prisão espiritual e lá existem prisões, né? Então, perguntas de curiosidade, porque, assim, em termos da tua reforma moral, qual que é a diferença se tem uma prisão espiritual na Lua, ou se essa prisão fica no subsolo da Terra, ou se essa prisão fica no planeta Plutão, né? Não faz diferença nenhuma. A gente sabe que tem esses locais, né? A mesma coisa assim, se o nosso Cristo é o mais adiantado, ou ele manda no sistema solar inteiro, ou se ele obedece todos os outros, que diferença faz, né? Não faz diferença nenhuma, a gente sabe que ele é muito mais adiantado que a gente e pronto, não precisa mais do que isso, né? Então essas curiosidades assim ficam pululando na cabeça das pessoas e aí quando elas obtêm uma resposta, né, muitas vezes é de um espírito zombeteiro. E aí ele quer dizer assim, não, eu sou Kardec, eu sou André Luiz, né? Ou eu sou sei lá quem. E teve uma polêmica recente sobre algumas mensagens que foram assinadas como Chico Xavier, né? E aí as pessoas estão querendo saber, é o Chico mesmo que está escrevendo? Não é? Não é, né? Fica aquela coisa e aí ficam querendo comprovações e aí cai nessa questão aí, né? Que o Kardec colocou lá atrás. e os espíritos que fizeram, né? Por favor, não entenda. Eu só estou pegando esse exemplo que tu deu e tentando ver um ângulo. Não estou respondendo se é ou não, porque eu não faço a menor ideia mesmo. Mas se caso for, não vai ter problema nenhum, porque ele vai continuar fazendo o trabalho dele, porque ele não está preocupado se acredita ou não, ele só está passando informação. Se não for, né, aí tem toda essa conversa em volta se é ou não é, a gargalhada que está proporcionando a estes irmãos. Né? Então tem os dois lados. Cabe-nos ignorar os nomes e acolher a mensagem. A mensagem é de cunho elevado, abraça. A mensagem não serve para mim, não ignore-a, guarde-a, deixe ela lá. Talvez quando nós estivermos mais maduros, a gente vai poder ou usá-la ou eliminá-la de vez. Então, esses são os cuidados e as orientações que eu sempre procuro passar. Quantos espíritos chegam até nós aqui no portal e eles não querem dizer quem eles são.
E não é porque são espíritos de alta hierarquia espiritual, não. É porque nós já entendemos que não é necessário. E se eles querem falar, eles falam. Se eles não querem falar, tá tudo ótimo e eles são bem-vindos. É uma dúvida que me veio na mente, né? É sobre a importância disso, de identificar o espírito quando realmente é alguém à procura de uma mensagem familiar, né? Uhum. Então, por exemplo, é uma mãe que está procurando a mensagem do filho. Aí ela recebe uma mensagem e tem hora que ela, é meu filho, não é meu filho, né? Acredito, não acredito. E aí a pessoa quer uma prova da identidade, né? Daquele espírito ali, para ter certeza de que se trata do ente querido que está ali, né? Então, acho que essa situação é uma situação complicada, porque é como se a pessoa ficasse debatendo com o médium em algumas coisas, né? Inclusive, o Uhum. Chico, ele teve situações assim, né? De familiares que receberam as cartas e depois ficaram lá questionando, não é? O senhor é charlatão, o senhor está fazendo isso para ganhar publicidade em cima da minha dor, né? Isso é muito delicado, Robson. Eu tive a oportunidade já de ser comunicador de algumas mensagens assim, mas não porque seja uma faculdade minha ou não, mas que se uniu todas as frentes e naquele momento era necessário aquela mensagem, que foi de um pai para os filhos e para a esposa, e um filho, e muitas vezes filhos, né? Filhos e filhas. Mas eu não gosto de fazer esse trabalho, não. Eu gosto, mas não gosto. É gratificante porque a gente chora junto depois, né? Não tem como não chorar junto. Mas é muito delicado porque é muito fácil virar o garoto das mensagens, o cara das mensagens, e eu acho muito perigoso isso. Então, eu sempre pedi a espiritualidade. Se tiver que ser, que assim seja, mas se eu puder escolher, que assim não seja, né? Eu sempre dizia isso a eles. Se puder não ser que assim não seja, é ótimo. Acho que a gente pode fazer várias orações nessa forma, né? Não seja isso, não seja aquilo. Senhor, que não seja isso. É porque quando a pessoa está descrente, né? Realmente para você conseguir virar a chave tem que ser algo que impressione, né? Só aquela coisa assim muito direta às vezes não vai fazer isso, né? É, E você tem razão, porque trabalhar esse tipo de energia nas pessoas é muito complexo, né? é, Porque às vezes é aquela história assim, a mensagem ruim, não interessa quem foi o portador, né? Eu fico com raiva do portador às vezes e não é, da é, mensagem, né? é. Teve um caso específico que era o do pai, esse que veio. Se falava muito, né, na família que estava procurando muito ajuda, que ele não estava bem, que ele não estava assim, que ele estava assado e tudo. E aí eu lembro que nós estávamos com trabalho com o Equenaz e ela questionou isso, o Equenaz disse não, não era, que ele estava bem, que ele estava amparado, passou todas as informações e ela questionou, mas por que que é diferente do que todo mundo fala? E aí ele disse, eu não sei qual motivo levou eles a falarem isso. Eu sei da informação que eu estou te passando agora, que é essa. E, e ele está aqui, ele quer conversar com vocês. E aí o Equinaz já me avisou, ó, vai ser assim. Aí eu tenho que estar mais próximo, né, porque tem que conter as emoções e tudo. E aí ele se comunicou. E aí ele falou coisas e detalhes que só a família sabia. Então ficou comprovado que era ele. E, e aí todo mundo ficou em paz depois. Tinha que ver o peso daquelas duas filhas e daquela mulher sabendo que ele não estava bem.
Alguém que lutou arduamente contra um câncer, né? Com amor, com generosidade, com resiliência. Aí todo mundo sabendo que não está bem. Sendo que a gente percebe que a espiritualidade superior, quando não está bem, prefere o silêncio, né? Não prefere falar assim, ó, tá péssimo e vocês são culpados, né? Nunca eles vão fazer isso. Exato. E tem também aquele caso famoso que aparece no filme do Chico, né? De que a identidade do espírito foi suficiente para virar a declaração dele virar peça de um processo jurídico, né? Exato. Quer dizer, assim, Exato. além dele comprovar que era ele ainda testemunhou num processo, né? Nos anais da lei. Esse caso está no filme, não está? Tá, está no filme. Nas Mães de Chico, se não? Acho que é no filme do Chico mesmo, No não filme do Chico mesmo. Ótimo. Ótimo. Então, tendo alguma outra coisa para dizer? Não, acho que já é suficiente. Então tá certo, pessoal. Esse estudo fica por aqui. Voltamos na outra semana.